texto bíblico será exibido aqui no nosso multimídia e você pode acompanhar a versão Nova Almeida atualizada. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Quero conversar com os irmãos hoje à noite à luz do tema Jesus convida à proclamação. Desde o começo do seu ministério, nós vemos uma proatividade do Senhor Jesus em chamar a si pessoas que pudessem reproduzir aquilo que ele passaria a fazer. Jesus não se preocupa apenas em pregar a palavra. Jesus não se preocupa apenas em ser um anunciador das boas novas, mas ele se preocupa também em ser um preparador de anunciadores de boas novas. Ele se empenha em preparar pessoas que pudessem levar adiante aquilo que ele estava fazendo. E isso nós conhecemos como discipulado. Nós vemos que desde o começo Jesus investe em fazer discípulos. Jesus investe em preparar pessoas que pudessem aprender com o seu exemplo e que pudessem levar adiante a mensagem das boas novas. Este comportamento de Jesus já deve nos ensinar uma preciosa lição. A lição é: se eu tenho comigo uma bênção de Deus, se eu tenho comigo um dom de Deus, se eu tenho comigo uma habilidade que Deus me dá, e eu apenas faço uso em gastar ou investir o meu tempo no uso deste dom, desta habilidade, mas eu não procuro desenvolver ninguém que possa levar adiante aquilo que Deus me deu, o dom ou a habilidade, o ensinamento, a qualidade, a capacidade que Deus me deu, pode morrer comigo se eu não reproduzo discípulos, se eu não ensino outras pessoas. Então nós precisamos aprender com o exemplo do Senhor a passar adiante aquilo que Deus nos dá. Isso diz respeito à nossa visão enquanto reino de Deus, enquanto ministério, enquanto servir na igreja do Senhor, mas isso também diz respeito na particularidade da sua família, na particularidade da sua profissão, na particularidade das suas habilidades. Tem coisas que você vai ensinar pelo exemplo. E o seu filho, a sua filha, vai aprender a partir do seu exemplo.
E se você então reproduz aquilo e faz aquilo com uma qualidade tal que consegue despertar interesse no coração de alguém que está próximo de você, então mesmo depois que você partir, o seu legado fica em alguém que aprendeu para reproduzir o que você ensinou. É assim que nós forjamos os valores dos nossos filhos. É assim que nós forjamos os valores na vida de um jovem, de uma criança, de um adolescente. Não só com palavras, mas com atitude, com comportamento, com o exemplo. Jesus certamente queria deixar para os seus discípulos não apenas uma missão, vão, façam discípulos, mas Jesus queria deixar também um exemplo. Que isto possa ficar claro na mente e no coração de cada um de nós. Então a proclamação, ela tem sempre início com a seleção de um time de discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos. E aí eu fico pensando, o que levou Jesus a chamar 2 duplas de irmãos para o seu primeiro time? Será que Jesus, ao chamar 2 duplas de irmãos, queria ter na sua equipe pessoas que pudessem trazer um reforço à mensagem de um relacionamento saudável? Certamente aqueles irmãos tinham um relacionamento saudável. Certamente aqueles irmãos haveriam de servir de referência para as outras duplas. Nós vamos perceber que na caminhada do ministério, Jesus, depois de treinar os discípulos, ele os envia de 2 em 2. E dentro de um grupo de 12, ter pelo menos 1/3 deste grupo, em que 2 irmãos, 2 duplas de irmãos, já entendiam o que era o conceito de respeito, de tolerância, de aceitação das diferenças, de amor mútuo. Certamente isso inspiraria as outras duplas. Imaginem os irmãos, um Pedro, pescador, um empreendedor, próprio Tiago e o seu irmão João também, homens que empreendiam a partir da pesca e que eram obrigados a pagar impostos a Roma. Imagina esses homens agora convivendo no mesmo grupo com Mateus, que era quem cobrava os impostos deles, que era quem estava lá todo mês dizendo, olha, vocês devem X, vão pagar. Imaginem os irmãos, essas pessoas tendo que conviver agora com essa outra pessoa que até um certo momento era detestável. Vocês acham que foi assim automático o amor de Pedro e os demais por Mateus? Seguramente houve um processo, e esse processo levou algum tempo, levou alguns ensinamentos, e Jesus precisou mostrar para eles que amor era muito mais do que apenas dizer eu te amo. Amor era algo que se mostrava na convivência, no trato, no respeito, na tolerância, na capacidade de suportar a fraqueza um do outro. E seguramente aquela era uma lição que não se aprendia só com discurso, mas era uma lição que precisava ser aprendida com o exemplo e com a prática. Jesus então começa a seleção de proclamadores das boas novas, formando um time de discípulos. E nós vamos perceber que nos evangelhos não há muito, ou pelo menos os evangelhos não destacam momentos de Jesus de forma muito particular com cada um dos seus discípulos. Nós vemos o evangelho destacando sempre uma convivência coletiva de Jesus com seus discípulos. Daí porque nós valorizamos o trabalho dos pequenos grupos, em que
discípulos se preocupam com outros discípulos e estão engajados em promover o crescimento de outros. Porque Jesus nos ensina com este exemplo que o Evangelho não é algo de vivência egoísta. Jesus nos ensina que o Evangelho não é para ser vivido apenas na intimidade do meu lar, na intimidade da minha família. Jesus nos ensina com isso que o Evangelho é para ser vivido na diferença com o outro, no suportar uns aos outros, no tolerar uns aos outros, no carregar os fardos uns dos outros, no amar uns aos outros. O conceito da mutualidade se faz muito presente no Novo Testamento, e o exemplo que Jesus nos dá em desenvolver um trabalho de forma coletiva, trabalhando sempre o grupo dos discípulos, às vezes os 12, outras vezes em 3, num grupo menor, um subgrupo ali, mas sempre trabalhando o conceito de grupos, nos mostra que o Evangelho não é para ser vivido de uma forma egoísta, somente na intimidade do seu lar e da sua família. Alguns de nós vivemos essa experiência do Evangelho hoje. Até porque, meus irmãos, nós somos também um produto da sociedade em que vivemos. Por mais que queiramos viver uma singularidade em relação àquilo que Romanos vai falar, este mundo, mas o ambiente deste mundo contagia a nossa vida, e nós somos pessoas que vivem um evangelho também egoísta. A maioria de nós não quer se dar ao trabalho de sair do conforto do seu lar para ir à casa de um vizinho, falar de Jesus com ele, fazer um encontro de oração com ele, chamar o seu vizinho para ir à sua casa para uma reunião de oração. A maioria das pessoas não querem se dar a esse trabalho. Elas preferem viver o evangelho na intimidade do seu lar e no domingo comparece à igreja, recebe a palavra do Senhor, volta para casa mais uma semana e a rotina continua assim. E aí Jesus nos ensina que o evangelho é para ser vivido na coletividade, para ser vivido na relação uns com os outros. Por isso nós insistimos. Se você ainda não está discipulando alguém, discipule. Se você não está ainda reunindo um pequeno grupo na sua casa, coloque no seu coração 2024 ser o ano em que você vai reunir um pequeno grupo na sua casa. Seja este um pequeno grupo de irmãos na fé para trabalhar o discipulado, seja este um pequeno grupo de pessoas não crentes para trabalhar o crescimento espiritual, seja um PGM, seja um PGD, mas que você possa estar aberto para abrir o seu lar, para viver este evangelho que se vive na coletividade, que se vive com o outro, a partir do ambiente em que nós estamos. A proclamação tem início com a seleção de um time de discípulos. Jesus chama essas duas duplas, certamente porque queria usar isso como referência para os demais. E aí nós podemos também perguntar, por que pescadores? E não os eruditos da sinagoga, não os eruditos de uma renomada escola rabínica? Por que pescadores? E também nisso Jesus inova, porque isso não é difícil de compreender quando nós olhamos para o ambiente corporativo dos nossos dias, em que muitas empresas, elas preferem pegar pessoas que ainda não estejam formadas, para formá-las dentro da visão e da missão delas. Muitas empresas pegam pessoas que têm alguma experiência de formação acadêmica, mas que ainda não tenham sido, digamos, moldadas pelo mercado. E elas trazem essas pessoas para o seu ambiente e procuram moldá-las de acordo com a sua visão e com a sua missão, para que aquele cooperador esteja sintonizado com a filosofia. As empresas têm aprendido que se gasta menos energia investindo em alguém que está aberto para aprender, do que pegar alguém já formado, modelar para seguir o seu exemplo. Então Jesus
olha para aquela realidade e diz: eu não quero essa gente já formatada pela religiosidade da época, eu não quero essa gente já da caixinha, eu quero gente que está fora da caixa para que eu possa moldar e transformar em discípulos segundo o meu coração. E aí Jesus vai selecionando gente que não frequentava as escolas, que não era um frequentador regular de sinagoga. Jesus chama pescadores, Jesus chama gente do povo, chama gente comum. Nós às vezes queremos restringir a nossa fé apenas aos nossos irmãos. Queremos restringir a nossa crença apenas no ambiente da igreja. E as nossas amizades, se nós olharmos, 100% delas são evangélicas. Se nós olharmos, os nossos relacionamentos só se dão dentro do ambiente da igreja. E nós então vamos perdendo a conexão com aqueles que estão fora do reino. Daqui a pouco nosso linguajar é somente do crentez. É somente o linguajar que se fala dentro do ambiente evangélico. E nós então perdemos a conexão com os de fora, porque simplesmente nós não nos relacionamos com essas pessoas. Nós precisamos aprender que aqueles que estão fora do reino, estes são as ovelhas perdidas para quem o Supremo Pastor veio. Nós precisamos compreender que os 99 que estão no aprisco já estão seguros. Mas a ovelha que está perdida é esta que precisa ser buscada. E tem ovelha perdida na sua família, tem ovelha perdida na sua vizinhança, tem ovelha perdida lá no seu trabalho, tem ovelha perdida lá na sua escola, tem ovelha perdida por todo lado. Nós precisamos olhar com compaixão e com amor e pedir a Deus que coloque no nosso coração graça para investir nas ovelhas perdidas. Não queira gastar 100% da sua energia somente com seus irmãos na fé. Claro, precisamos manter a nossa comunhão, precisamos manter o relacionamento saudável entre os irmãos na fé, mas nós precisamos também reservar uma parte do nosso tempo, da nossa energia, para investir nas ovelhas que estão perdidas. A seleção de Jesus, meus irmãos, respeita as características de cada um. Vejam a linguagem que Jesus usa para chamar pescadores. Homens que pescavam peixe, agora ele diz: venham e eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus sempre respeita as características de cada um. Então, se você é um professor, muito provavelmente Jesus chegaria para você e diria: venha, professor, vamos ensinar outros a seguirem e a servirem o mestre. Venha transformar aqueles que ainda estão abertos para aprender em alunos do grande mestre. Se você é um profissional de saúde, talvez Jesus use você para chamar os profissionais de saúde. Se você é um empresário, talvez o Senhor chame você empresário para conquistar outros empresários. Jesus usa cada um segundo as suas características. Você é uma dona de casa, então Jesus vai usar você para chamar outras donas de casa ao Senhor. Você é um estudante, o Senhor vai usar você para chamar outros estudantes ao Senhor. O que eu quero é que você entenda que o seu campo missionário está perto de você. O seu campo missionário não precisa ser no sertão, ou na África, ou em qualquer outro lugar, se você tem um campo missionário perto de você. E se você é efetivo no campo missionário que está perto de você, pode ser até que Deus use você num outro campo missionário específico. Mas nós precisamos olhar primeiro para o lugar onde nós estamos como o nosso primeiro campo missionário. Jesus respeita e valoriza as características de cada um. Então pergunte ao Senhor: Senhor, dentro do meu contexto, seja ele familiar, profissional, dentro do meu contexto, como o Senhor quer me usar em 2024? De que forma o Senhor quer potencializar através da minha vida as habilidades, os contatos, os relacionamentos que eu tenho? Jesus vai usar as suas características quando você as consagrar a Ele.
venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Aquele que diz, eu os farei pescadores de gente, é alguém que conhece a si mesmo e é alguém que tem tanta segurança em saber que a convivência com ele vai transformar o outro, que ele não tem medo de dizer, eu farei de vocês. E aquilo que ele disse quando deu a ordem, vão, façam discípulos, ele diz, eu estarei convosco. Não apenas alguns dias, mas eu estarei convosco todos os dias. Você pode até não ter a sensação que o Senhor está presente na hora da sua luta, na hora da sua solidão, na hora do seu sofrimento. Mas talvez nesses momentos se aplique à sua vida aquela imagem que nós temos daquela parábola lá das pegadas na areia que todo mundo aqui certamente conhece. As pegadas na areia vão lado a lado e alguém percebe que tem alguém caminhando ao seu lado e chega um momento da vida em que a pessoa percebe que um par de pegada desaparece e só fica a pegada de uma pessoa. E quando essa pessoa faz uma relação com o seu momento de vida, ela percebe que os momentos mais difíceis da vida foram aqueles momentos em que ela só percebeu um par de pegadas. E aí ela se volta para o Senhor, porque ela já havia identificado que a outra pegada era do Senhor, e diz, Senhor, nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor me deixou só. E aí o que o Senhor responde para ele? Não, nos momentos mais difíceis da sua vida, eu carreguei você no colo. E as pegadas que você estava vendo eram minhas pegadas e não as suas. Talvez você se dê conta que em momentos difíceis da sua vida você está só. Mas o Senhor diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor não desampara e não abandona os seus filhos. O salmista diz isso, ainda que a tua mãe e o teu pai te abandonem, o Senhor não te abandonará. Jesus inova no método de escolher aqueles a quem ele confiaria o projeto de sua vida neste mundo. Você seria capaz de desenhar um projeto pelo qual você daria a sua vida, e você seria capaz de confiar esse projeto a pessoas simples, rudes, que não sabiam nada ainda e que precisavam aprender tudo? A nossa lógica humana nos diz que nós confiaríamos o projeto a alguém que já estava treinado para poder dar prosseguimento ao projeto, não é? Mas o Senhor Jesus, ele vai selecionar exatamente aqueles pescadores. Ele não vai selecionar nas escolas, nas sinagogas, ele vai chamar gente simples. Como eu disse, ele queria moldar essas pessoas. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos. Esta é a grande questão, Jesus vê. E ele não vê como nós vemos. Ele vê o que está no nosso interior. Ele vê o que está no nosso coração. Ele não se deixa impressionar pelas aparências. Ele não se deixa impressionar pelo papel social que nós vestimos. Ele não se deixa impressionar pela máscara de crente que alguns colocam. Ele não se deixa impressionar por isso. Mas ele olha para o coração. E quando ele vê o coração, e ele vê ainda que haja um desvirtuamento no comportamento daquela pessoa, mas ele vê uma intenção sincera de fazer o que é certo, Jesus vai e chama essa pessoa, muda a virtude do seu coração para que ele tenha um coração virtuoso e passa a dar a ele missão nobre. Foi isso que ele fez com Paulo. Paulo era uma pessoa muito bem intencionada, era um homem religioso, era um homem zeloso da sua religião, da sua fé, mas Paulo estava desvirtuado quanto
aos seus propósitos, quanto àquilo que ele achava que era o certo. Quando Jesus entra no coração de Paulo, então ele corrige aquela religiosidade distorcida e coloca ele no prumo correto e dá a ele agora virtudes que dignificariam outras vidas, que transformariam lugares, culturas, nações e faria com que o evangelho fosse o que é, graças ao modo como Deus usou a vida de Paulo. Você certamente já ouviu testemunhos e histórias de homens que viveram por muito tempo na marginalidade, na criminalidade, homens violentos, perigosos. Mas você já ouviu como Deus entrou na vida desses homens, os transformou e fez desses homens instrumentos do louvor da glória de Deus? Deus faz isso. Ele entra no coração das pessoas e muda aquilo que é negativo para ser um homem que pense de forma positiva e viva de uma forma virtuosa. Jesus, andando pelo mar ali na praia, viu aqueles homens. Há uma tese que defende que Jesus teve uma convivência de aproximadamente 18 meses com os seus futuros discípulos antes de chamá-los para serem seus seguidores. Nós temos a tendência de olhar e achar que Jesus viu de imediato e chamou de imediato. Mas há várias evidências nos evangelhos que mostram que Jesus estava já pregando publicamente, onde muitos desses homens o ouviam, muitos desses homens o seguiam, ainda que não de perto, mas eles já estavam acompanhando ali as pegadas do Senhor. E quando o Senhor os chama, diz o texto que eles imediatamente deixam redes, deixam o trabalho, deixam a família, e eles seguem ao Senhor. Então, muito provavelmente, aqueles homens já haviam percebido que em Jesus havia virtudes e qualidades suficientes para eles deixarem para trás família, emprego e seguir ao Senhor. O Senhor vê, Ele olha o mais profundo de cada um de nós, e Ele inova no método de escolher aqueles a quem Ele confiaria o projeto de sua vida neste mundo. Há uma história que é fruto certamente da imaginação, mas na volta de Jesus aos céus, os anjos teriam perguntado: Senhor, como foi a missão do Senhor lá na terra? E aí Jesus relata o que aconteceu com ele, o trabalho que ele fez, o modo como ele recrutou as pessoas, as maravilhas que operou. E aí alguém dentre aqueles pergunta ao Senhor: e agora, como é que vai ser? O que vai acontecer depois? E aí Jesus teria dito que confiou a alguns homens dar prosseguimento àquela mensagem. E alguém pergunta: mas e se eles falharem? Qual é o plano? E aí Jesus diz o quê? Não existe outro plano. Este é o plano. Os discípulos receberam a missão. Os discípulos foram treinados. Os discípulos foram orientados, viram o exemplo. Jesus sobe aos céus, deixa a missão com os discípulos, e ele então volta para a destra do Pai, de onde intercede por nós. Aqueles discípulos não falharam. Prova disso somos nós. Aqueles discípulos cumpriram aquilo que lhes foi confiado. O evangelho foi pregado naquela geração e chegou às gerações seguintes e chegou a nós. Então, meus irmãos, nós somos os discípulos da vez e nós não podemos falhar. Nós somos os discípulos dessa geração. Você poderia ocupar o lugar de Pedro, de Tiago, de João, de André. Eles cumpriram o papel deles, passaram. Hoje temos novos nomes, mas a missão é a mesma.
A missão não mudou. A missão nos foi confiada. Nós não podemos falhar. Jesus viu o coração daqueles como Jesus vê o nosso coração ainda hoje. Quando Ele olha para o seu coração, Ele encontra em você um espírito ensinável, Ele encontra em você um espírito receptivo, Ele encontra em você um coração acolhedor, ou quando Ele olha para você e encontra um coração resistente, alguém reclamando direitos, alguém querendo dar ordens ao Senhor, alguém querendo fazer do Senhor aquele que está a serviço da igreja e não a igreja a serviço do Senhor, porque os irmãos bem sabem que há um monte de gente por aí que vive dando ordens para Deus e trata Deus como se Ele fosse o ser manipulável de acordo com os seus interesses, em lugar de obedecer aquilo que Deus está mandando. Nós precisamos permitir que o Senhor olhe o mais profundo do nosso coração e que o Senhor ache em nós graça para sermos servos segundo o seu coração. E a Bíblia diz que Pedro, André, Tiago, João, todos eles deixaram para trás seus trabalhos, suas famílias para seguir ao Senhor. Uma vez feito o recrutamento, o treinamento começa com o exemplo. Jesus percorria toda a Galileia. Em lugar de dizer vão, Jesus vai e eles acompanham o Senhor. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Há muitas vezes uma situação que é um contrassenso em família em que o pai ou a mãe gostaria que o seu filho fosse um estudante dedicado, um estudante aplicado, mas o pai ou a mãe nunca aparece para aquele filho lendo um livro, estudando. O filho nunca percebe aquele pai ou aquela mãe lendo, mas ele gostaria que os filhos fossem bons leitores. Nós muitas vezes dizemos para nós mesmos, a tecnologia está tornando essa geração dependente. Mas o quanto os nossos filhos veem em nós pessoas que o tempo todo estão conectadas e o tempo todo estão com o telefone na mão, o tempo todo estão olhando redes sociais. O quanto os nossos filhos veem isso? O exemplo arrasta. Se nós quisermos que os nossos filhos sejam bons leitores da Bíblia, eles precisam nos ver lendo a Bíblia. Se nós quisermos que os nossos filhos sejam pessoas de comunhão com Deus, de relacionamento e intimidade com Deus, eles precisam ver em nós homens e mulheres de oração. Se nós quisermos que os nossos filhos sejam pessoas que falem a verdade, pessoas de caráter, que honrem a palavra, eles precisam ver em nós homens e mulheres de verdade que honram a palavra. Valores não se ensina só com palavras, se ensina com exemplo. Nós precisamos, portanto, passar isso, dar o exemplo. Jesus recruta, mas Ele dá o exemplo. Ele percorre toda a Galileia. E àqueles selecionados por Jesus é confiada uma mensagem. Verso 23, parte B de Mateus 4. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Vejam a tríplice dinâmica que Jesus usa aqui no seu ministério: ensinar, pregar e curar. O ministério tem algo que nos permite trabalhar o ser humano na sua integralidade, que nos permite olhar para o ser humano não apenas como um ser espiritual, mas olhar para o ser humano como um ser intelectual também que precisa aprender.
olhar para o ser humano como um ser que tem limitações e que tem enfermidades e que tem carências físicas, emocionais. Então, a igreja é um ambiente de pessoas imperfeitas que estão no processo de aprender, no processo de serem curadas, no processo de serem transformadas. Porque o Evangelho transforma, o ensino educa e a cura restaura, melhora o físico, o emocional. Jesus vai trabalhar essas dimensões. E aí a mensagem do Evangelho vai mostrar também na palavra do Senhor que há uma urgência. Não podemos ficar deitados eternamente em berço esplêndido, mas é preciso entender a urgência da mensagem do Evangelho. Marcos 1, 14 e 15 vão nos dizer: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Vejam só, depois de João ter sido preso, isso nos ensina que nas fileiras do Senhor não há espaço vazio. Quando um soldado tomba, Deus levanta outro. Quando um soldado cai, Deus levanta outro. Nas fileiras do reino de Deus não há espaço vazio. Ele sempre vai levantar. Se eu for fiel e cumprir a minha missão, glória a Deus por isso. Mas se eu for infiel, a missão não vai deixar de ser cumprida, porque Deus vai levantar outro. Está entendendo? Se você for diligente, for fiel e fizer a sua parte, glória a Deus, você cumpriu o propósito da sua vida para o qual o Senhor te salvou. Mas se você for infiel, se for um crente negligente, for uma pessoa descuidada da sua santidade, for uma pessoa que não é zelosa com o seu crescimento, Deus vai levantar outro. A missão não vai deixar de ser cumprida. O propósito será atingido. Vidas serão salvas. Mas no dia do galardão, certamente cada um vai receber aquilo pelo que trabalhou. A mensagem sinaliza uma urgência. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Por que arrepender-se e crer no Evangelho? Crer no Evangelho significa aceitar as boas novas da salvação que Jesus representa. Crer no Evangelho representa aceitar que o sacrifício da cruz restaura a relação do homem com Deus. Crer no Evangelho é se submeter àquilo que foi o plano de Deus para perdoar o pecador. Creia no Evangelho e serás salvo, diz a palavra. Arrepender-se. O arrependimento sinaliza que você não quer mais viver segundo o curso do pecado. O arrependimento mostra que você está se convertendo de uma vida, de uma atitude pecaminosa. Todos nós nascemos e fomos gerados em pecado, porque, como diz o salmista, em pecado me concebeu minha mãe. Recebemos por herança essa natureza pecaminosa. E todos nós, então, diz a palavra, pecamos. Romanos 3, 23 diz isso. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado condena o homem à separação de Deus. O profeta Isaías já dizia isso. São os vossos pecados que vos separam de Deus. Então, o arrependimento é: Senhor, eu não quero mais viver segundo o curso do pecado que me domina. Eu quero viver uma nova vida. E essa nova vida eu quero viver cheio do Teu Espírito. E o Teu Espírito vai me guiar e me conduzir para não me deixar cair nas tentações. Por isso que Jesus ora na oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. A tentação está aí, rondando a todos nós. Mas temos um Deus para nos guardar, nos livrar e nos defender do mal. Então, essa mensagem nos chama a perceber a urgência. O reino, o tempo está cumprido. Se o tempo está cumprido, meus irmãos, nós estamos no tempo da graça de Deus, que está dando oportunidade para que todos venham ouvir a palavra e crer. E segundo o Evangelho de Mateus, quando o Evangelho do Reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. Então nós estamos naquilo que o tempo já se cumpriu, mas o Senhor está estendendo benignidade, longanimidade, está estendendo a sua bondade para que o Evangelho do Reino chegue a todas as pessoas. Isso significa dizer que aquilo que Mateus 24 fala, e Tessalonicenses nos ensina também, pode acontecer a qualquer momento. No abrir e piscar de olhos, o Senhor pode arrebatar a sua igreja, porque o tempo está cumprido. Quem é santo, santifique-se mais, diz a palavra. Nós precisamos tomar consciência que este tempo sinaliza uma urgência para se cumprir a mensagem do reino. E aí, o Senhor deixa claro que enquanto Ele traz essa mensagem, a ação que o move é continuar pregando. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. A proclamação do Evangelho, meus irmãos, se estende às diferentes dimensões do sujeito humano. Como já falamos, ao intelecto, o Senhor estava ensinando nas sinagogas, ao espírito, pregando o Evangelho do reino. O Evangelho salva a alma, o Evangelho salva o espírito da pessoa, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então, nós temos aqui uma mensagem que se estende a todas as dimensões do sujeito. Precisamos, enquanto servos do Senhor, nos apropriarmos desta mensagem, nos apropriarmos desta firmeza em proclamar a mensagem do reino. Concluindo, devo dizer que o convite de Jesus traz diversas implicações. Uma primeira implicação para a qual chama a sua atenção é as implicações existenciais. Mudança no foco de vida. Deixar de ser pescador de gente para ser pescador de homens. Deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de gente. Isso é uma mudança existencial, isso é uma mudança profunda. Isso dá um novo propósito na vida da pessoa. A pessoa está vivendo agora dizendo, eu nasci para ser pescador de peixe. E de repente o Senhor diz, vem agora, que eu vou fazer de você pescador de gente. Há uma mudança no curso da pessoa. O convite de Jesus traz implicações sociais. Deixou os pais, amigos, cidades para seguir a Jesus. Aqueles homens precisaram deixaram seus pais, sua família, deixaram esposa, deixaram cidade e seguiram ao Senhor. Implicações sociais. Implicações profissionais. O que você está fazendo é a coisa mais importante da sua vida? Para aqueles pescadores, aquela era a coisa mais importante da vida deles. Quando Jesus os chama, eles deixam a profissão que estão seguindo para agora seguir a Jesus. Aceitar o convite de Jesus traz implicações profissionais. Mas aceitar o convite de Jesus também traz implicações para a eternidade. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino está próximo. A mensagem do Evangelho nos prepara para esta vida que vai além do nosso corpo nessa existência. Algumas pessoas têm a falsa ilusão de achar que com a morte tudo se acaba. Não. A morte é apenas uma transição. A morte é uma passagem de uma dimensão
temporal para uma dimensão eterna. A morte não representa o fim, mas ela é uma transição. Quando deixamos de existir neste corpo, vamos existir em espírito na eternidade. O que lhe faz ter consciência de dor? É a sua matéria morta, que é o físico, ou é o espírito, a alma que habita em você? O que lhe dá consciência de sofrimento? O que lhe dá consciência de angústia? A Bíblia nos ensina que este corpo é matéria, fomos feitos do pó da terra e ao pó da terra voltaremos. Então a matéria, uma vez sem vida, ela é inerte, ela não tem sensações, ela não tem emoções, ela não tem sentimentos, ela não reflete pulsações. Uma vez morta a matéria, ela é inerte, mas o espírito, isso é o que dá vida. E isso a Bíblia diz que vai viver ou morrer eternamente. Ouvir a mensagem de Jesus, aceitar o convite de Jesus e segui-lo, tem implicações por toda a eternidade. E finalmente tem implicações espirituais. Arrependam-se, creio no Evangelho. Ouvir o convite que Jesus faz, a salvação, a proclamação, traz essa implicação espiritual. O arrependimento e o crer no Evangelho é o passaporte para receber o perdão de Deus, para um dia ouvir: vinde bendito do meu Pai, possuir o reino que por herança te está preparado desde a fundação do mundo. O arrependimento, o crer em Jesus. João 1, verso 12, nos ensina que aqueles que creem no Filho de Deus, esses sim, serão chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Estes são os filhos de Deus. Essa, meus irmãos, é a essência do convite à proclamação. O arrependimento do pecador, crer no Evangelho e ser salvo por toda a eternidade. Foi para isso que Jesus veio, e é a isso que Ele nos convida. E que em 2024 nós possamos estar com os nossos corações, com as nossas mentes abertas para entender que esta missão foi confiada a cada um de nós e cabe a nós sermos fiéis e diligentes em obedecer ao Senhor, em proclamar as boas novas. Como ouvirão se não há quem pregue? Como nós cantamos: se eu não for, se eu não estender as mãos, quem o fará? Que nós possamos responder: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim. Amém? Pai, que a Tua palavra tenha lugar em nossos corações, e que a Tua palavra nos ensine, ó Deus, a andar em comunhão contigo, a andar, ó Deus, em obediência ao Senhor, e a sermos diligentes, fiéis no cumprimento da missão que o Senhor coloca em nossas mãos. Queira, meu Deus, despertar o coração dos Teus filhos que estão aqui nesta noite, para que em 2024 sejam pessoas que façam diferença na vida de outras pessoas, proclamando a mensagem da esperança, do perdão, da redenção, colocando-se no lugar daqueles discípulos a quem Jesus recrutou, e que cada um possa se perceber como um vaso que pode ser usado pelo Senhor. Muito obrigado pelo privilégio e pela bênção desta noite, que a Tua palavra nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Amém.